Na verdade, a Bíblia diz que o cristão imaturo, ele tem que ser conduzido por leis e regras. E que o cristão maduro é quem pode deixar tudo isso de lado e, de fato, dar um passo de fé e ser guiado pelo Espírito Santo. Porque quando você é guiado pelo Espírito Santo, nem todos irão entendê-lo. E nem toda decisão que você tomar será uma decisão que todos irão aplaudir e apoiar. Porque quando Deus está guiando você, isso não significa que Ele está guiando os outros também? Então, nem sempre elas entenderão. Quando Moisés se posicionou para trazer libertação ao seu povo, seus irmãos vieram contra. Quem você pensa que é? A Bíblia diz que ele realmente esperava que eles o entendessem, mas não o entenderam. Então, se você vai ser guiado pelo Espírito, você deve parar de achar que todo mundo vai te entender e concordar com tudo que você faz, porque simplesmente não vão. Eu me lembro dos grupos Liberdade, Somos Livres. E ninguém vai ser justificado e reconciliado só por seguir a lei. É somente pela fé. A lei veio para mostrar às pessoas que elas não conseguiam cumpri-la. A Bíblia diz que a única razão pela qual Ele a deu foi para mostrar que elas não conseguiriam segui-la e precisavam de um Salvador. Deus deixará você bater a cabeça tentando cumprir todas as regras e regulamentos até que um dia você finalmente diga: eu não dou conta. Como se fosse novidade para Deus que você não conseguiria. Ele já sabe disso desde o início, você não dá conta. Quantas vezes nós dizemos: Deus, eu desisto de tudo. É demais para mim, desisto, Deus. E Ele está esperando que se renda por alguns segundos para que Ele possa entrar e fazer algo. Quando você sair do controle. Então, você pode ser espiritual demais. De fato, você pode se tornar tão espiritual que já não é bom para a terra. Você pode se tornar tão espiritual que ninguém consegue se identificar com você. Não somos apenas espírito, também temos uma alma. Deus quer que nós nos alegremos e Ele nos chamou para viver uma vida equilibrada. E uma das coisas que mais me ajudou foi ler no livro há muitos anos atrás, onde ele dizia que precisamos parar de separar a parte secular de nossa vida da parte sagrada da nossa vida. Eu não coloco minhas coisas de Deus aqui na minha caixinha da religião e todas as minhas outras coisas aqui na minha caixinha secular, porque o que acontecia comigo é que quando eu estava usando o meu tempo para fazer coisas comuns, eu não me sentia assim tão espiritual quanto quando eu estava orando, ou lendo a palavra, ou ofertando, ou fazendo algum tipo de boa obra. Alguém consegue entender o que eu digo? Deus quer que você desfrute de tudo aquilo que você faz. Entenda que tudo aquilo que você faz pode ser espiritual se você fizer para Ele. Cada coisinha. Limpar sua casa pode ser espiritual. Trocar o óleo do seu carro pode ser espiritual. Ir ao supermercado pode ser espiritual. Qualquer coisa pode ser espiritual se você fizer para Deus e estiver em comunhão com Ele enquanto faz isso. Vamos, dê um brado de louvor a Deus. Agora, vamos falar sobre alguns sintomas do legalismo, porque se você tem isso, eu quero que você identifique. Primeiro, não existe alegria. Nenhuma. Uma das formas pelas quais eu posso reconhecer que a unção de Deus não está em algo para mim é que não importa aquilo que eu faço, eu simplesmente não consigo gostar daquilo. Veja, sabe, eu não... Sim, todos fazemos coisas que não queremos realmente fazer, sabe? Mas ainda que eu esteja fazendo algo que talvez seja um pouco difícil para mim, se isso for algo que o Senhor quer que eu faça, Ele pode me fazer desfrutar daquilo, nem que seja apenas pela satisfação de saber que estou fazendo a vontade dEle, ainda posso gostar de fazer, mas quando não consigo encontrar nenhuma graça em algo, quando não encontro nenhuma paz naquilo, quando não encontro nenhuma alegria, e não importa quantas pessoas estejam fazendo, eu aprendi na minha vida que eu não vou fazer se Deus não tiver ungido aquilo para mim.
Ok, vou deixá-lo refletir um pouco. Então você pode pensar: quer dizer então que eu deveria gostar de tudo aquilo que eu faço? Não estou falando de se divertir. Há uma grande diferença entre se divertir e desfrutar de tudo aquilo que você faz. Vocês estão me entendendo? Eu não disse que é divertido limpar a casa, mas eu disse que você pode fazê-lo para o Senhor e Ele pode te dar alegria em fazer isso porque está fazendo para a glória dEle. Então, de fato, não é divertido. Vamos para João capítulo 9. É a história de um menino que nasceu cego e os fariseus, os legalistas, os caras religiosos, eles sempre querem uma razão para tudo, sabe? E então, perguntaram para ele: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais? No verso 2, para que ele nascesse cego. E Jesus respondeu: não foi porque este homem ou seus pais pecaram, mas ele nasceu cego para que a obra de Deus fosse manifestada, exibida e representada nele. Verso 4. Devemos fazer as obras daquele que me enviou e estar ocupados com seus negócios enquanto é dia, a noite está chegando, quando ninguém pode trabalhar. Na metade do tempo, ninguém sabia o que Jesus falava. Porque quando você está realmente se comunicando pelo Espírito Santo, é provável que às vezes você não faça sentido para os outros. É por isso que você tem que guardar algumas coisas só para si. Verso 5. Enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Agora, resumindo a história, ele continua aí. Agora ele cura aquele jovem, mas ele faz isso cuspindo no chão. Verso 6. E então, quando ele disse isso, cuspiu no chão e fez uma lama com a sua saliva e espalhou-a nos olhos do homem. E disse-lhe para ir e lavar-se no tanque de Siloé. E aposto que Jesus enlouqueceu aquele povo. Imagina se do nada eu chegasse com uma grande poça de cuspe aqui ou cuspisse num balde de terra e descesse e esfregasse isso nos olhos de alguém. Eu vou te falar uma coisa, ele era totalmente fora da caixinha. Jesus era fora da caixinha. Ou melhor, ele quebrou a caixinha. Quando ele terminou, não havia mais caixinha para ninguém entrar nela. Acho que algumas das coisas que ele estava tentando mostrar com a maneira diferente de fazer as coisas era: esqueça os métodos. Nem sempre a mesma coisa vai funcionar. E talvez eles esperassem que da próxima vez que um cego aparecesse, então ele cuspisse, fizesse lama, esfregasse nos seus olhos e ele agia de forma diferente só para deixá-los coçando a cabeça. E é muito interessante se você tirar um tempo para ler tudo isso, porque, sabe, aqueles caras não entenderam por que o rapaz foi curado. Bem, ele não era cego de verdade. Ah, você não conseguiria curá-lo? E de qualquer forma, mesmo que o tenha curado, é sábado. Veja, quando você está andando com um legalista, mesmo que faça algo certo, você vai estar fazendo da maneira errada, no dia errado, na hora errada. Em outras palavras, um dos sintomas do legalismo é que sempre há alguma coisinha errada com absolutamente tudo. Nada parece estar ótimo. Existe sempre uma coisinha errada em tudo, sabe? Há sempre um pouco de negativismo. Cara, eu costumava ser assim, até que finalmente cansei de mim mesma. E quando você finalmente se cansar de si mesmo, você clamará a Deus para mudar você. E não se importará com a ferramenta que Ele usará para isso. Amém? E assim ele continua, e então eles perguntam aos pais como ele foi curado. Não sabemos como ele foi curado, perguntem para ele, eles foram até ele. Como você foi curado, quem te curou, para onde ele foi? E finalmente o rapaz se cansou de discutir e disse: olha, eu não sei quem ele era, para onde ele foi, o que ele fez. Tudo o que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Amém? E, sabe, às vezes eu vou a algumas entrevistas que as pessoas querem fazer comigo e elas não são cristãs. E é como se elas ficam tentando fazer com que você ajude-as a entender. Bem, agora, diga-me novamente.
Como é mesmo que você faz isso? Onde você estudou tudo isso? Bom, não estudei tanto assim. Bem, onde você tirou o seu diploma? Eu tenho alguns, mas são honorários. Bem, o que qualifica você? Bem, a unção qualifica você. E assim como do rapaz que era cego, eles querem exigir respostas e obter respostas. E aí você tem que dizer, olha, tudo que eu posso lhe dizer é que eu era um total e completo desastre em forma de gente. E ele me libertou. Amém? Então você pode chamar isso do que quiser, tudo que eu sei é que funciona. Aleluia! Todos digam funcionar. E aí ele passa por tudo isso em João 9:9, então ele vai para João 10:10. Depois de dizer outras coisas, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Quero que se lembre de que uma das principais maneiras pelas quais o inimigo se manifesta em sua vida é tentando pô-lo debaixo de um protocolo de regras legalistas, tentando levá-lo a entrar numa caixa que algumas pessoas criaram para você, para que você não possa ser guiado pelo Espírito Santo, mas passe a vida tentando agradar as pessoas sem nunca conseguir agradar a Deus. As pessoas legalistas impõem as suas regras a outras pessoas. Mateus 23:4, eles amarram cargas pesadas e difíceis de suportar, mas não levantam um dedo para ajudar ninguém. Não vão levantar um dedo para ajudá-lo. O orgulho é um sintoma do legalismo. Qualquer coisa que um legalista faça, que seja boa, ele quer que todos saibam e que o resto do mundo veja. Eles querem ser notados e admirados. Eu quero ler algo, na verdade vou ler algumas escrituras da Bíblia, versão a mensagem. Mateus capítulo 6, do 1 ao 6, na versão a mensagem. Quando fizerem o bem, tenham cuidado para que o seu gesto não vire uma peça de teatro. Pode até ser um bom espetáculo, mas Deus não vai aplaudir você. Quando for ajudar alguém, não chame atenção para você mesmo. Você já viu gente assim em ação? Tenho certeza, são os atores. Eles vão orar nas esquinas como se elas fossem palcos, atuando para o público. Interpretando apaixonadamente, contanto que os estejam vendo. Interpretam para as multidões, recebem aplausos, mas é tudo o que conseguem. O que fizermos para sermos vistos pelos homens, perderemos da nossa recompensa. Amém? Ok, quero ler um pouco mais disso. Eles recebem aplausos sim, mas é tudo que conseguirão. Quando ajudar alguém, não pense na impressão que vai causar, só ajude. Com simplicidade e discrição. É assim que Deus, que o criou, com todo o amor faz. Ele age nos bastidores para ajudar você. Mais 2 versos. E quando vocês forem à presença de Deus, não façam disso uma produção teatral também? Essa gente que faz da oração um show está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Só fiquem lá tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus e não vocês, e começarão a perceber sua graça. Queremos uma recompensa de Deus ou queremos continuar recebendo qualquer mísera coisa que recebemos das pessoas? Um outro sintoma da pessoa legalista é que ela julga as outras pessoas que não fazem o que elas fazem. Mateus 7, do 1 ao 6, na Bíblia a mensagem. Não julguem as pessoas, não as critiquem, nem exponham as suas falhas, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. O espírito crítico é como um bumerangue. É fácil ver uma mancha no rosto do próximo e se esquecer do feio riso de escárnio no próprio rosto. Vocês têm o cinismo de dizer, deixe-me limpar o seu rosto, quando o rosto de vocês está distorcido pelo desprezo?
Isto também é um teatro mental, é novamente fazer o jogo do eu sou mais santo que você, em vez de simplesmente viver a vida. Tire este cinismo feio do seu rosto e então talvez poderá oferecer uma toalha ao seu próximo. Outra coisa sobre as pessoas legalistas é que elas se sentem bem quando têm sucesso e se sentem culpadas e condenadas quando cometem erros, sabe? Vou continuar falando com você por alguns minutos sobre... Só mais uma coisa sobre como seguir a liderança do Espírito Santo e não se envolver em problemas. Veja, é muito fácil pensar que você está seguindo a Deus e está seguindo a sua carne. Então, uma das coisas que você tem que entender é que se você quer ser guiado pelo Espírito Santo, Ele nem sempre vai te levar a um lugar que você gostaria de estar. Vamos pensar em Jesus lá em Lucas capítulo 4. A Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Vocês ficaram quietos agora? Ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, sabendo que ele realmente iria passar por muitas coisas difíceis. O apóstolo Paulo, se você ler em Atos, em outros lugares, ele escreveu, o Espírito Santo confirmava para ele várias e várias vezes que se ele fosse para aquela cidade onde estava sendo direcionado, que ele sofreria perseguição, talvez seria espancado e preso, e ainda assim ele ia e fazia o que acreditava que Deus queria que ele fizesse. Aqui em nossa sociedade ocidental, realmente não sabemos muito sobre pagar qualquer tipo de preço, sabe? Para servir a Deus. E honestamente, nem eu, nem você, eu fico feliz por não vivermos em um lugar onde temos que sofrer tanto quanto algumas pessoas sofrem, mas eu estou dizendo, é melhor nós nos prepararmos um pouco, sabe? Porque eu quero estar pronta se as coisas ficarem mais difíceis, não quero ser fraca, reclamona e chorona o tempo todo porque as coisas não estão saindo do meu jeito. Como saber quando você está sendo guiado pelo Espírito? Precisa conhecer a palavra? Com certeza. E isto leva tempo. E você vai melhorando e melhorando no decorrer do tempo. Olho para trás, tinha coisas que eu achava que era o Espírito me levando a fazer e elas não funcionaram. De vez em quando ainda existe algo que eu sinto que Deus está me levando a fazer e nada disso funciona. Ainda estou aprendendo e você terá que aprender também. Mas temos que nos comprometer a seguir a liderança do Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos 8,14 que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É preciso ser uma pessoa madura, não um bebê cristão, mas uma pessoa madura que esteja disposta a realmente se posicionar e assim tentar seguir o Espírito Santo. Na verdade, nos sentimos mais seguros às vezes se nos encaixotarmos dentro de um monte de regras e regulamentos, fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Mas quando você sabe que você sabe que você sabe que Deus quer que você faça alguma coisa, então tem que dar um jeito de se levantar e descobrir. E se você der um passo e não for de Deus, nunca tenha medo de dizer, eu errei, Deus. Eu acabei de cometer um erro, Deus, mas agora eu posso aprender com isso e eu não vou parar, eu não vou desistir. Eu me recuso a viver essa pequena, insignificante, ilimitada existência. Eu vou ser guiada pelo Espírito Santo, onde há criatividade e a vida, e há refrigério, e a novidade, e a alegria em tudo aquilo que eu fizer.